Fala rapaziada, beleza? Luiz Leão do seu La Escuela FC. Quanto tempo, hein? Isso aí. Algumas definições pelo Campeonato Brasileiro, parado nesse momento. Teremos um jogo hoje. Outras definições tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Times que foram eliminados na fase de grupo da Libertadores, times que classificaram também na própria Libertadores e na Sul-Americana também. Falando um pouco dos times que eu tenho mais aproximação, claro que é o meu Fluminense, sempre meu time de coração, classificou em primeiro lugar do grupo, fez a Sul-Americana até o presente momento, sem muita alarde, pegou um grupo fraquíssimo, utilizou muito mais os reservas que titulares, praticamente usou titulares em duas partidas, as duas realizadas no Maracanã, as últimas, classificou com muita tranquilidade. A Sul-Americana, dita por muitos por ser a segunda divisão do torneio da América do Sul, da Conmebol. Acredito que seja isso mesmo. O importante ali é você ganhar um título, claro que é um título internacional, é muito importante para quem não tem. E já garante uma vaga na próxima Libertadores do ano que vem. Isso é a maior importância. Claro, sempre o título é mais importante de tudo. Na Libertadores, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Internacional se classificaram para a próxima fase das oitavas de finais da Libertadores. Bahia foi eliminado na última rodada e ficou aprendizado porque mesmo jogando em casa na estreia, você empatou com o Inter, que seria um adversário mais do que direto para uma vaga, por ser um time do Brasil. E é sempre ruim pegar um time no Brasil, na Libertadores, porque ele já conhece o jeito que você joga. Ele já não sente a pressão. Passando o avião aqui é papo de boteco, Luiz Leão do La Escuela FC, todo mundo sabe aqui. Passou o avião, a gente não para não. Porque eu sempre digo que é ruim você pegar um time brasileiro na fase de grupo. Você, quando pega um brasileiro na fase de grupo, você deixa de pegar um time venezuelano, da Venezuela, do Chile, da Bolívia, o time mais fraco do Equador, o time mais fraco do Paraguai, que daria uma oportunidade de você conseguir 3 pontos. Aí meus amigos torcedores do Bahia, mas o Bahia perdeu a eliminação, o Bahia foi eliminado perdendo para o Nacional no Fonte Nova. Ok, tudo bem. Se ele estava vencendo o jogo, se tivesse vencido a partida, estava classificado. Porém, mesmo assim, o que acontece? Ele, por estar retornando da Libertadores depois de 35 anos, se alguém falasse assim no início da Libertadores, Bahia, Atlético Nacional e Bahia e Nacional do Uruguai, 50% de ponto para cada, 3 para cá, 3 para lá, eu ganho os 3 pontos dentro de casa e perco os 3 pontos fora de casa. Todo mundo ia assinar o contrato, seriam 6 pontos. E aí você pegava o Inter, porra, vou ganhar o do Inter dentro de casa, porque tem que fazer o dever de casa, e buscar um empate fora de casa. Sendo que se você pegar na matemática, o Bahia disputou 6 pontos contra o Nacional do Uruguai e o Atlético Nacional da Colômbia. Ele ganhou 3 pontos de cada um, 50%. Fez uma campanha de 50% contra os adversários que não são brasileiros. Mas contra o Internacional, ele disputou 6 pontos e só ganhou 1. Será que a derrota para o Nacional, realmente, na Fonte Nova, foi o que tirou o Bahia da próxima fase de grupos? Fica a dica aí. Fluminense, como falei, classificou tranquilamente na fase de grupos. O Cruzeiro e o Grêmio, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro foram eliminados, Cruzeiro e Corinthians foram eliminados da fase de grupo da Sul-Americana. E olha que o Cruzeiro está fazendo uma campanha espetacular no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está vivendo esse turbilhão aí na política deles. Não me interessa, problema deles, não é do Fluminense. Mas esse vídeo aqui, gente, é para fazer o seguinte. Repercutiu aí, desde o início da semana, e ontem teve mais repercussão, a história no podcast, em que o nosso presidente Mário Bittencourt falou do interesse do Fluminense em contratar Cristiano Ronaldo para disputar o Mundial de Clubes, que começa agora dia 17 para o Fluminense, contra o Borussia Dortmund.
e também conseguir contratar também Neymar para participar desse Mundial de Clubes. Sendo que é o seguinte, cara, eu vou ser muito sincero, como torcedor do Fluminense, das possibilidades e fora dessas possibilidades, o que eu acho que ocorreu aí e não quero deixar despercebido para a torcida do Fluminense. Eu não sou dono da razão, não. É só botar um pouquinho. Comecei a pensar ontem e imaginei o seguinte. Não existe engenharia financeira nenhuma neste exato momento que o Fluminense pudesse contratar, mesmo que aceitasse o Cristiano Ronaldo ou o Neymar. Porque são dois jogadores de diferentes momentos e diferentes interesses no futebol brasileiro. Perdão, futebol mundial. Um entrega, mesmo mais velho, e o outro não está entregando. Aí já é um diferencial. Luiz, se você fosse para escolher um dos dois jogadores e em que tese o Fluminense tivesse condições de pagar o salário, qual jogador seria? Eu te respondia Cristiano Ronaldo. Poderia chamar de maluco, tal, mas tá mais velho. Eu falei, gente, Cristiano Ronaldo, apesar da idade dele, é um cara mais profissional do que Neymar. Não tem comparação. Pela idade que ele tem, pela dedicação dele ao esporte, é um cara que ama o que faz e se dedica naquilo ali. Então, se eu fosse escolher hoje para jogar o Mundial, se eu fosse escolher e tivesse esse poder, eu ia atrás de Cristiano Ronaldo para jogar o Mundial. Mesmo se tivesse essa condição financeira, essa engenharia financeira para jogar o Mundial. Mas seria algo assim espetacular para o Fluminense. Mesmo que fosse por 3 jogos, 3 iniciais, ou se o Fluminense passar para a oitava de finais do Mundial, mais um jogo. A marca Fluminense, que já é muito grande, ficaria bem maior a nível internacional para a divulgação da marca, tendo um jogador, mesmo que fosse para esse período, Cristiano Ronaldo vestindo a camisa. Ia trazer mídia, ia trazer holofote, ia trazer participação da torcida do Fluminense ainda mais e participação da torcida de outros times que não fossem brasileiros para conhecer a história do Fluminense e vivenciar aquele momento. Mas isso eu estou falando se existisse uma possibilidade financeira, algo que é surreal. Está distante, gente, muito distante. Mesmo que os dois aceitassem jogar no Fluminense, o Fluminense não iria conseguir pagar o que eles iriam pedir. Veja, o aceite do Neymar para... Vou dar só um exemplo. O aceite do Neymar para jogar no Santos, esse retorno, já rendeu ao Santos uma dívida de 85 milhões de reais do Santos com o Neymar. Esse períodozinho que Neymar está no Santos, o Santos está devendo 85 milhões de reais para Neymar. Imagine o quanto o Neymar iria pedir se ele aceitasse para jogar no Fluminense esse período. Imagine o Cristiano Ronaldo, que segundo matérias de outros jornalistas, solicitou, não sei se foi o Palmeiras, durante 10 anos, 10, eu não quero estar errado, se eu estiver errado pode me corrigir aqui, entre 10 a 20% do que o Palmeiras arrecadar durante 10 anos pela participação dele vestindo a camisa do Palmeiras. Eu não sei se isso é real, mas foi passado através da imprensa. Também não sei se isso é uma coisa plantada. Então não existe possibilidade financeira nenhuma, mesmo que os dois aceitassem jogar no Fluminense, vestir a camisa do Fluminense no Mundial. O que está acontecendo aí? Para quem não torce para o Fluminense, é uma notícia que eu vou dar agora aqui, mas quem é torcedor do Fluminense sabe o que eu estou falando. O Fluminense está no processo de eleição nesse ano. E o presidente do Fluminense, ele pode ter interesse em qualquer jogador de qualquer time do mundo. Ele pode ter interesse nos 11 titulares do PSG que disputaram a final e deram 5-0 no Internacional. Interesse é uma coisa. Poder de compra de um jogador desse para o Fluminense é totalmente diferente. Ele poderia muito bem ir atrás do jogador do Barcelona pedir para jogar emprestado para o Fluminense. Poderia. Menos mídia do que Neymar, do que Cristiano Ronaldo, que não vai disputar o Mundial de Clubes. Interesse, gente,
é uma coisa. Eu queria muito ver Toni Kroos jogando no meio de campo do Fluminense. Pogba jogando no meio de campo do Fluminense. Eu tinha interesse de ver esses dois caras jogando na camisa do Fluminense. É uma coisa. Se vai ter condições de jogar, é outra coisa totalmente diferente. Então o que o Mário quis dizer que ele teve interesse e demonstrou interesse em ter o Cristiano Ronaldo ou Neymar para jogar no Fluminense. Disse até que tem uma ligação do pai de Neymar para o próprio Mário Bittencourt pelo FaceTime, e houve o agradecimento de Neymar para com ele pela oportunidade dada, mas ele preferiu se dedicar à carreira nesse período que vai ter a Copa do Mundo para melhorar a parte física. Ok. Pode ter corrido isso? Pode sim. Mas o pai de Neymar, que muita gente critica como conduziu a carreira de Neymar, e eu sou um dos críticos na carreira no campo, fora do campo, o cara é mestre. O pai de Neymar transformou o Neymar em uma das empresas mais lucrativas do Brasil. Se você vê o faturamento que Neymar gera como empresa, é altamente lucrativo. E ele não entra em nada para perder. Provavelmente, até o final desse ano, ou até meado do ano que vem, a empresa de Neymar deve adquirir a SAF do Santos. E eu não duvido disso, se já não está rolando esse trâmite. Se vai ser bom para o Santos ou não, não me interessa. Eu sou torcedor do Fluminense. Mas o que eu quero passar para vocês, que a empresa chamada Neymar Júnior é altamente lucrativo. Agradeça ao pai dele. O cara teve o feeling de transformar o filho em uma grande empresa lucrativa. O rendimento de Neymar em campo é totalmente diferente do rendimento dele fora de campo. E tá aí, é só vocês pesquisarem, gente. Então, o pai de Neymar sabe que o Fluminense não ia ter condições nenhuma de pagar o que Neymar iria pedir para jogar esse Mundial. Mas, por gentileza, por agradecimento ao gigante Fluminense, houve essa ligação e ambos agradeceram a oportunidade, ao convite do Fluminense para jogar. Fechado? E o que é que acontece nisso aí? O que é que eu tô falando isso aqui tudo para falar de Mário Bittencourt? Que para mim, pegou o Fluminense em falência, praticamente, clube falido, dos dois gestores anteriores. Eu não vou citar nome, mas todo mundo que é Fluminense sabe. Teve o último presidente antes de Mário Bittencourt assumir, demitiu os jogadores através do WhatsApp. Alguns jogadores tinham renovado o contrato em dezembro e ele foi demitido em janeiro através do WhatsApp. É assim, inaceitável isso que aconteceu com o Fluminense. Houve a intervenção em que Mário Bittencourt entrou junto com o Celso Barros, os dois não se batem, ficou Mário Bittencourt. Quando o Mário Bittencourt assume o Fluminense em 2019, era uma realidade totalmente diferente do que está hoje. Houve uma melhora financeira estrutural? Sim, houve. É inegável isso aqui. Mas também, gente, eu não posso chegar aqui e dizer que o Fluminense hoje tem condições de pagar nem por um mês o salário de Cristiano Ronaldo ou Neymar, que os caras iriam pedir uma cifra impagável para o Fluminense. Ah, mas Luiz, o Fluminense poderia arranjar patrocinador, poderia arranjar parceiros para isso. Eu quero que ele arranje patrocinador e parceiros. Não é para jogador para ter durante um mês ou 3 jogos. Eu quero que ele arranje patrocinador e parceiros para ao decorrer do ano, que é muito mais importante para o Fluminense. O Mundial de Clubes é importante para o Fluminense? Claro que é. Tá jogando, vai jogar Mundial de Clubes. Já está lá. A gente não sabe qual a outra oportunidade que o Fluminense vai ter, a não ser vencer na Libertadores, uma próxima Libertadores. Mas eu tenho que pensar no Fluminense para o futuro e não para 3 dias. Ele joga essa notícia no podcast que teve interesse Cristiano Ronaldo e Neymar. O que acontece? Quase todos os canais do YouTube que cobrem o Fluminense, que de torcedor do Fluminense, bateram recordes de visualizações, de curtidas. E esse meu vídeo aqui não vai bater isso aqui não. Vai bater o recorde de visualizações e curtidas. Por que eu estou fazendo isso, gente? Esse ano de eleição no Fluminense. Eu estou querendo chegar até o final do ano e dizer: tentamos Neymar, tentamos Cristiano Ronaldo e logo no início do ano tentamos trazer Richarlison e não deu certo. Tentou e não deu certo. Ele quer demonstrar grandeza
no seu último ano de gestão, para corrigir o erro de 2024, que esse erro é impagável. O Fluminense estava numa crescente extraordinária e ano passado deu tudo errado por convicções totalmente erradas dele, do gestor que está junto com ele até hoje, do alto poder que foi dado ao treinador vencedor, de passagem, Diniz, mas foi dado muito poder para Diniz decidir muitas coisas para o Fluminense, que ele nem queria mudar o jeito de jogar, e mesmo assim foi bancado por muito tempo por Mário e seus gestores, e quase leva o Fluminense à segunda divisão, no ano que tinha sido posterior campeão da Libertadores. O que eu gerei com a notícia de o Fluminense interesse com Cristiano Ronaldo e Neymar? Lancei o nome Fluminense para frente, para cima, batendo altas visualizações em praticamente todos os telejornais esportivos que existem no Brasil do interesse. O que eu estou querendo fazer com isso? O Fluminense está no processo de SAF, gente. Esqueceram? Que já foi dada uma largada aí de querer se tornar SAF, em que o próprio Mário é candidato a ser o seu da SAF, através de ideias que não foi de Mário. Essa ideia que foi lançada aí foi há 2 anos atrás pelo seu opositor Pedro Antônio, o mesmo que construiu o CT, o mesmo que tem o perfil igual de Mário, mandatário, certo? O mesmo que quis, junto ao dono do BTG, que apresentou esse projeto de transformar o Fluminense em SAF para que aos bilionários ou milionários fluminenses abancanhar essa SAF do Fluminense e ficar sob controle. Esse ano vem essa ideia de novamente à tona, em que querer transformar o Fluminense em SAF, em que o controle ficaria com os torcedores do Fluminense. Amadorismo isso. Amadorismo isso. Então, assim, pode dar certo uma SAF de torcedores do Fluminense? Pode. Mas você tem uma tribo que está cheia de cacique, não dá certo. Não dá certo. Imagine se tem um milionário ou bilionário que assume a SAF do Fluminense junto com outro bilionário ou milionário e os dois não se batem. Ideia diferente. Vai dar certo? Não dá certo. Então, assim, foi dada a largada para que isso viesse a acontecer. Foi solicitado isso, uma nova SAF e tal. Então, até essa informação do interesse do Fluminense por Cristiano Ronaldo e Neymar serve para estudos para transformar o Fluminense em SAF. Mostrar até onde o Fluminense consegue atingir com essas notícias. É levar o nome do Fluminense no ano de eleição, em que querem transformar o Fluminense em uma SAF que possa ser organizada ou desorganizada, a gente não sabe. Tivemos aí exemplo do Vasco, foi feito uma SAF aí, que até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Tivemos exemplo também do Cruzeiro, Ronaldo assume a SAF do Cruzeiro, ok, dá uma melhorada no Cruzeiro, depois já passou a SAF do Cruzeiro. Temos exemplo aí de SAF como Bragantino e Bahia, SAFs consolidadas, com compradores que são consolidados. Haverá alternância de planejamento ou de resultado esportivo em campo? Claro que vai. O futebol brasileiro é muito difícil. Mas são SAF mais consolidadas que tem hoje no futebol brasileiro. Bragantino e Bahia. Então, assim, foi uma jogada de mestre espetacular de Mário falar sobre Neymar e Cristiano Ronaldo em ano de eleição. Às vésperas de começar o Mundial de Clubes, ele pode bater no peito e falar: eu tentei trazer, não consegui. E ainda, sim, por fim, aí sim eu concordo com ele. Está tentando 3 contratações que possa vir ficar no Fluminense ao decorrer da temporada. Mas aí que está o detalhe. No futebol brasileiro, de muitos jogadores medíocres ganhando salários extraordinários que nem merecia ganhar. Aí eu vejo lá um atacante de médio futebol para baixo que ganhava 300 mil reais no clube que estava jogando. Aí o Fluminense vai, mostra interesse nele. Quanto você acha que o Fluminense vai pedir? Ele vai pedir para jogar no Fluminense? Mas vocês ofereceram, vocês que foram atrás de Neymar e de Cristiano Ronaldo. Você não pode, segundo o empresário, você não pode pagar meu cliente em vez de 300, 600 mil reais não, 700 mil reais não. Você tem grana, tem bala na agulha. Você estava querendo Cristiano Ronaldo e Neymar.
Aí muitos torcedores amigos falam assim, pô, Luiz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que tem. O próprio Fluminense vai inflacionar seus próximos reforços. Gente, não adianta, isso aí vai ter um efeito rebote. Ele falou do interesse em Cristiano Ronaldo e Neymar e vai estar jogadores medianos para baixo, porque é a folha que o Fluminense pode pagar. Dificilmente o Fluminense vai contratar um jogador de ponta, como a torcida quer, como eu quero. E o jogador que vier para o Fluminense vai pedir muita grana, cara. E mesmo ele, se não fosse a história de Neymar e Cristiano Ronaldo, já não merecia ganhar que vai ganhar no Fluminense. E agora piorou, gente. Vai ser isso aí. O próprio Mário falou, os jogadores medianos estão pedindo de valores altíssimos. O futebol brasileiro está inflacionado. Então, assim, o que Mário fez, praticamente para falar sobre o interesse em Neymar, o interesse em Cristiano Ronaldo, ok, interesse todo mundo tem. O Fluminense tem interesse em todo o time do PSG se ele quiser. Condições para pagar não tinha. Mas o objetivo dele eu sei que ele conseguiu. Eu sei que ele conseguiu para fazer estudos, para mostrar para investidores assim, ó, olha onde a gente pode chegar. Olhe quantas visualizações quase todos os canais que cobrem o YouTube, que são torcedores do Fluminense, tiveram. Olha onde o Fluminense foi parar nos principais canais de streams que falam de futebol, nos principais portais que falam de futebol. Olha o que números nós atingimos. E isso faz parte do futebol também. Isso serve até para trazer patrocínio. Porra, Fluminense falou quem tem interesse, olha quantas visualizações teve. Que hoje tudo é visualização, gente. A marca que é estampada na camisa quer ver isso aí. Então, jogada de mestre de Mário. Já começou o ano com a jogada de mestre. Interesse em Richarlison. O Tottenham só libera por 40 milhões de euros. Richarlison está onde ainda? Jogada de mestre em Mário, agora dizer que queria Cristiano Ronaldo ou Neymar para o Mundial de Clubes. Tá aprendendo bem. Justamente no ano de eleição. Lembrando que ano passado tivemos jogadores como Renato Augusto, que até gostei, que eu achava que pelo método de jogar seria reserva imediato de Ganso. É extremamente equivocado. Tivemos Terãs, Douglas Costa, Gabriel Pires, Marquinhos, foi um bom jogador. Olha, Antônio Carlos, zagueiro. Olha o nível de jogadores que nós contratamos ano passado. E esse não vai mudar tudo, sonhando com Richarlison, Neymar e Cristiano Ronaldo. Saudações tricolores. Até a próxima.